Existe um trono colocado no mais alto lugar. Existe um trono colocado no mais alto lugar, alto lugar. Ele governa, ele governa, oh, e a minha vida, ele governa, e a minha vida ele governa, e se veio a mim com os teus olhos em chama. Eu vi o poder sobre os teus olhos. Ele sorriu e disse: o fogo nunca joga, o fogo nunca apaga. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa, e esse amor veio a mim com os teus olhos em chama. Eu vi o poder sobre os teus olhos. Ele sorriu e disse: o fogo nunca toca, o fogo nunca apaga, e nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, e nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Glória ao nome de Jesus, exaltar o nome dele. Vamos passar a palavra do Senhor. Hoje o presbítero Glauco vai estar trazendo uma mensagem. Você que está aí no seu lar, e que você se assentasse aí um pouco, convidasse a sua família para estar próximo de você, convidasse a sua família para estar junto, para que a gente possa estar ouvindo a palavra de Deus, a mensagem do Senhor que Ele tem ao seu coração. Nós estamos com a igreja vazia, nós estamos nos nossos lares. Traz esse microfone, por favor, você usar ele.
Eu queria que você estivesse bem ligado ao que Deus tem para falar no seu coração. Bem, não perca tempo. Nós vamos orar pela vida do presbítero agora aqui. Amém. Vamos orar aqui. Oremos. Senhor, toma a vida do teu filho nesta noite. Usa o teu servo com graça. Usa o teu servo com bondade, com misericórdia. Essa palavra vem edificar as nossas vidas. Toma e o esconda-o atrás da tua cruz. E faça com que ele nessa noite, mais uma vez, seja a boca do Senhor aqui na terra. Coloca tudo que o Senhor, ó Pai, deu para ele, ó Pai, nos lábios, no coração, que os nossos ouvidos possam ser ungidos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tenha liberdade no nosso meio, esconda o teu filho atrás da tua cruz e faça com que flua através dele a tua presença, a tua mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Deixa eu me ajeitar aqui. Pai do Senhor, igreja. Para quem não me conhece, eu sou o Glauco da Janaína, pai do Bernardo, presbítero aqui nessa casa, para a honra e glória do Senhor. Vou ajeitar aqui sobre o negócio. Amém. Bom, convidar a igreja é diferente, né? Já é complicado a gente pregar com a igreja cheia, pregar para a câmera é algo novo, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Queria convidar a igreja a estar abrindo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 31. Nós vamos ler todo ele. Então vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia, porque a leitura é grande, então é importante que todos vocês estejam acompanhando. Quem estiver usando a Bíblia no celular, eu vou estar lendo na versão NVI, na tradução NVI, para ficar mais fácil de acompanhar. Amém? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 31. Vamos começar pelo versículo 1. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou a seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul e seus filhos, e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando as suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram ali Saul, seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e nos meios de seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote, penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean
baixaram os corpos de Saul, seus filhos, do muro e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estar pregando a tua palavra, Senhor Deus. Eu te clamo, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida, Pai, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Que não sejam palavras minhas aqui, Senhor Deus, e sim sua, Pai. Ó Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos, Pai, para que possamos entendê-la, Senhor Deus, conforme o Senhor determinou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos aqui o último capítulo do livro de 1 Samuel, onde retrata o suicídio de Saul. Para a gente entender um pouquinho como que se chegou a essa situação, é preciso que a gente repasse um pouco a história do povo de Israel, para que a gente possa entender como que chegou nessa determinada situação. Bom, no período de Juízes, cerca de 1000 anos antes de Cristo, os reis iam na batalha. O povo de Israel não tinha um rei, o povo de Israel não possuía um rei, e eles eram governados por juízes que eram determinados por Deus. Os juízes governavam sobre Israel. Era uma sociedade, era uma teocracia, porque Deus levantava os juízes para que eles pudessem julgar as coisas do povo de Deus e para que eles pudessem liderar o povo de Deus. Só que o povo de Israel, quando eles iam nas batalhas enfrentar outros povos para conquistar a terra de Canaã, eles percebiam que os outros povos tinham reis que iam para a batalha com eles. O povo de Israel, quando ia lutar com outros povos, via que ali no meio do outro exército estava ali o rei daquele povo, guerreando com eles. E o povo de Israel entendeu o quão importante isso era. Eles notaram a diferença que era ter um líder ali no campo de batalha com eles. E com isso eles começaram a desejar no coração deles que eles tivessem um rei também. E a cada guerra que eles iam, e eles viam ali os reis no campo de batalha, esse desejo foi aumentando no coração deles, até que eles procuraram Samuel, o último juiz, que a Bíblia relata. Procuraram Samuel, que era juiz, era o sacerdote, era o profeta do povo de Israel, e pediram que fosse ungido um rei para Israel. Samuel, a princípio, ficou triste com aquela situação, porque ele sabia das consequências que estavam por vir. Quando Samuel, em oração com Deus, conversando com Deus, revelou a vontade do povo, Deus falou para Samuel: não fique chateado com eles, porque eles não rejeitaram você, eles estão me rejeitando. O povo de Israel, quando pediu um rei, eles estavam falando que o modelo que Deus estava aplicando naquele momento para o povo de Israel não era suficiente, não era o melhor para eles, e eles decidiram isso e resolveram pedir um rei. Não que Deus não tivesse planos de instituir um rei para o povo de Israel. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17 e no capítulo 49, a gente tem indicações de que Deus tinha sim o propósito de levantar um rei para o povo de Israel. No capítulo 49, Jacó está profetizando sobre a vida dos filhos dele, e ele fala para Judá que o cetro, que simboliza o reinado, jamais ia sair da mão de Judá, ou melhor, ia permanecer na mão de Judá até que o verdadeiro dono do cetro voltasse
para pegar aquele cetro, que é Jesus. Então Deus tinha sim planos de um rei para o povo de Israel. Só que quando o povo de Israel pediu para que colocasse esse rei, fosse ungido esse rei, eles estavam declarando para Deus que o modelo aplicado naquele momento não era o correto, e eles não souberam esperar o tempo de Deus. Então Deus tinha plano sim de instituir um rei, mas ainda não era a hora. E quando o povo pediu por essa mudança no plano de Deus, eles rejeitaram Deus. E Deus pediu para que Samuel advertisse o povo de que haveria consequências. Estava se passando fora do tempo de Deus. Eles anteciparam o fato, Deus atendeu, mesmo Deus ofendido, Deus atendeu aquela solicitação do povo de Israel. E Deus ungiu um rei do jeito que Israel desejava. Deus escolheu Saul para ser o rei, e escolheu alguém que era forte. A Bíblia diz que ele era formoso, de boa aparência. A Bíblia relata que Saul era alto, onde os mais altos dentro do povo de Israel chegavam apenas ao ombro de Saul. Então Deus levantou um rei que era tudo aquilo que simbolizava aquilo que o povo de Israel queria. Um rei corajoso, a princípio, estaria lá no campo de batalha com eles. Um rei forte, um rei com aparência de guerreiro. E assim Deus instituiu Saul como rei do povo de Israel. E todos vocês sabem que logo após Saul foi Davi. E existe um simbolismo muito forte nesses dois reinados, no reinado de Saul e no reinado de Davi. O governo de Saul sobre o povo de Israel simboliza a vontade humana, simboliza ser governado pela mente humana, pelos seus desejos, pelo que você acha que é certo. E o reinado de Davi simboliza ser governado pela mão de Deus. O reinado de Davi simboliza que a gente tem seguido a vontade de Deus, que a gente tem seguido o coração de Deus. Saul, ele tomava decisões racionais. Saul não esperava o tempo de Deus. Nós temos passagens como em 1 Samuel 13, onde o povo de Israel saiu para a guerra, o exército saiu para a guerra, e o exército inimigo já estava pronto para a batalha, e o Samuel ainda não havia chegado para oferecer os sacrifícios a Deus. E Saul ali começou a ficar aflito, que Samuel não chegava, e o outro povo preparado para a guerra, até que chegou o momento em que Saul resolveu não esperar mais Deus, não esperar mais o tempo de Deus, e ele mesmo foi lá e pegou, fez o sacrifício. Samuel, é interessante a reação de Samuel quando ele chega. Ele olha para Saul e fala: o que você fez, cara? O que você fez? Saul não seguia as determinações de Deus. Outra passagem, quando Deus fala com Saul que ia dar a vitória para ele em uma outra guerra, que ia entregar o povo daquela cidade nas mãos de Saul. Só que Deus determina que tudo ali fosse queimado, tudo fosse destruído, todos fossem mortos naquela cidade. Não era para trazer nenhum espólio da guerra. Mas Saul, quando conquista aquela cidade, quando ele vê o rebanho
cheio de animais perfeitos ali, sem defeito algum. Saul, na cabeça dele, ele acha: vou fazer melhor do que Deus. Eu vou pegar esses animais e eu vou sacrificar ele a Deus. Deus tinha determinado que não era para trazer nada. Saul achou que ele sabia mais que Deus e ele trouxe os animais para que fossem ofertados a Deus. Tem outra passagem também muito forte na vida de Saul. Samuel já havia morrido e Saul, querendo direção de Deus, ele vai a uma médium para falar com Samuel, para que Samuel desse a direção de Deus. E esse é um texto que confunde muita gente, né? Como é que Samuel falou, como é que Saul conversou com Samuel, se Samuel já estava morto. O primeiro relato diz que a gente pode perceber que fala que subiu o espírito de Samuel. Se era Samuel estava descendo dos céus e não subindo do inferno. Então Saul ali bateu altos papos com o demônio ali, achando que estava conversando com Samuel. A Bíblia diz que pareceu a Saul que era Samuel. A Bíblia não afirma que era Samuel, diz que pareceu para Saul. Então Saul, mesmo Deus determinando que não era para consultar médium, Saul foi lá atrás de uma médium, foi até disfarçado para ninguém ver o que estava indo. Então Saul o tempo todo ele desobedecia a Deus, ele não esperava o tempo de Deus, ele não cumpria as coisas no tempo de Deus, não cumpria conforme a determinação de Deus. E gradativamente Saul vai se afastando de Deus. E o mais triste da história de Saul é que ele sequer percebe quando Deus não está mais com ele. O Saul estava tão cheio de si que ele nem percebeu que Deus não estava mais com ele. Então cada vez mais ele foi colocando os pés pelas mãos, cada vez mais as consequências dos atos dele foi chegando. E assim nós chegamos no final do primeiro livro de Samuel. E a consequência disso foi o suicídio de Saul. O livro de 1 Samuel, ele retrata o governo de Saul, o reinado de Saul. E 2 Samuel, o governo de Davi. E comparando esses dois, a gente percebe uma outra diferença. Saul, quando foi constituído rei, foi da hora para outra, né? O povo pediu um rei para Deus, né, para Samuel, e Deus deu ali Saul para ser rei do povo. E o segundo rei veio a ser Davi. Só que a gente percebe que no primeiro livro de Samuel está descrevendo ali o governo de Saul, mas ao mesmo tempo vem descrevendo a história de Davi. E o que eu quero chamar a atenção nisso? Davi estava sendo preparado para ser rei. Davi estava sendo treinado para ser rei. Davi estava sendo treinado por Deus, ali, ensinado por Deus para ele ser um líder para o povo de Israel. E aqui eu tenho a primeira palavra para você. Eu já falei isso aqui em várias outras ocasiões. Eu creio que Deus está o tempo todo nos treinando. Deus está o tempo todo nos capacitando para que lá na frente Ele possa usar. Se hoje você está passando por uma dificuldade na sua vida, se hoje você tem enfrentado medo, se hoje as coisas não estão da forma como você gostaria que estivesse, se você está enfrentando um deserto, sabe que Deus está te capacitando para mais lá na frente você ser usado exatamente nesse ponto. Se seu chefe tem pegado no seu pé, saiba que isso tem um propósito na sua vida.
E essa situação vai permanecer até que você aprenda. Você vai ficar dando volta no deserto igual o povo de Israel por 40 anos. Só vai sair quando você aprender aquilo que Deus quer que você aprenda. Então, em toda a situação da sua vida, esteja sempre atento e pergunte a Deus o porquê que isso está acontecendo com você, que é para você entender o que Deus quer que você aprenda, para que você passe por esse deserto. E nós contextualizamos até aqui, para chegar até no último capítulo de Samuel, 1 Samuel, nos últimos momentos da vida de Saul. E é importante a gente tirar algumas lições disso, da vida de Saul. A primeira é a importância de nós buscarmos a sabedoria de Deus, buscarmos entender o que Deus tem para nós, qual é o meu propósito, buscar entender o porquê que Deus me colocou lá naquele emprego, porquê que Deus me colocou nesse grupo de amigos. Existe um propósito para as coisas de Deus, não é à toa, não é aleatório. A outra coisa importante que nós devemos aprender com a vida de Saul é a importância de se esperar o tempo de Deus. Se não terminou ainda esse deserto, é porque ainda não chegou o tempo de Deus, é porque ainda é preciso que você aprenda o que Deus quer te ensinar. E agora, chegando no ponto principal que eu queria conversar com vocês essa noite, voltando para o texto que nós lemos no começo, é importante que a gente entenda que a nossa postura, ela pode influenciar ao nosso redor. Vamos ler novamente 1 Samuel 31, os versículos 4 e 5. 1 Samuel 31, versículo 4 e 5 diz assim: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tira sua espada e me mate com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Olha a importância da postura que nós temos no nosso dia a dia, ao nosso redor. Todos dois ali estavam apavorados, e a consequência foi o suicídio dos dois. Se Saul, que era o rei, tivesse determinado, tivesse confiante, o escudeiro dele não tinha se matado. Se o escudeiro dele tivesse confiante, tivesse determinado, ele teria dito palavras de afirmação para o rei ali, e o rei também não tinha se matado. Olha o quão importante foi, o quanto que a postura de um afetou na vida do outro. Influenciar é a gente exercer uma ação psicológica ao nosso redor. E presta atenção que influenciar não é a mesma coisa que manipular. Manipular é quando você usa a influência para benefício próprio. Cuidado com esses livros de autoajuda que dizem aí como influenciar pessoas. Isso não é bíblico não, viu, gente? Se você está usando a influência para benefício próprio, você está manipulando a situação. Assim como Jezabel manipulou a situação, assim como Herodias manipulou a situação para que João Batista fosse morto. Então cuidado com a manipulação. Deus condena a manipulação. Agora, influenciar é algo diferente. Influenciar é você manter a sua postura, tendo a certeza que as pessoas que estão ao seu redor estão te observando, tendo a certeza que o que você fala, o que você faz, como você reage à situação, vai afetar a vida de outras pessoas. Você que é pai, você que é mãe,
Seu filho está aí do seu lado, com o olhão arregalado, olhando para você. O que você está fazendo? Como você está reagindo às situações? Seu filho está enxergando como é que você reage quando alguém te dá uma fechada no trânsito. Ele está ali do seu lado. Você está influenciando sobre a vida dele. Teve uma situação, há pouco tempo agora, no último Viva Casal, eu e a Janaína, nós íamos pregar aqui no Viva Casal, e eu cheguei aqui muito nervoso, muito mais do que o normal. Eu já fico bastante nervoso quando eu vou pregar, quando eu vou louvar. E nesse dia eu estava muito, muito nervoso. Eu não sei o que era, mas eu estava alterado aquele dia. Eu não estava conseguindo me controlar. Eu chamei o Kaique estava aqui com a gente nesse dia. Eu falei: Kaique, intercede por mim, cara, que hoje eu não estou bem. Hoje eu estou com medo de pregar, hoje eu estou muito nervoso. Eu chamei a Janaína, nós sentamos no banco ali e falei: Jana, hoje eu estou muito nervoso, Jana, hoje eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou nervoso demais, eu acho que eu não vou conseguir. A primeira reação da Janaína foi: que isso, Glauco? Eu olhei para ela e falei: Jana, é sério, eu estou muito nervoso, eu não sei se eu vou conseguir. Na hora, o rosto da Janaína mudou. Na hora a Janaína olhou para mim e falou: Glauco, não faz isso não, que você me destrutura. Se você não conseguir, eu também não vou conseguir. Então a minha postura naquele momento estava já influenciando a Janaína. A partir daquele momento eu busquei um cantinho, achei um cantinho aqui, me ajoelhei, dobrei meus joelhos, conversar com Deus, eu pedi a misericórdia de Deus, e ali eu fui orando. Eu usei uma técnica que eu aprendi, não é espiritual, mas eu acabei espiritualizando ela. Os CEOs, a tropa de elite lá da Marinha dos Estados Unidos, quando eles estão em situação de estresse, eles têm um método de respiração para acalmar. Você enche seu peito de ar durante 4 segundos, prende a respiração 4 segundos, solta o ar, contando até 4 de novo, fica de pulmão vazio 4 segundos, enche de novo o pulmão 4 segundos. Difícil pra caramba fazer isso, depende de treinamento. Mas por ser difícil e ser algo que é seu natural, você passa a prestar atenção naquilo e aquilo te traz tranquilidade. E nesse dia do Viva Casal, quando eu me ajoelhei aqui para orar, eu comecei a usar essa técnica para tentar me acalmar, mas ao mesmo tempo, eu, como um ato profético ali, a cada vez que eu enchia meu peito de ar, eu dizia para Deus: Deus, eu me encho do seu Espírito Santo. Eu esvaziava o peito e eu dizia: eu renego tudo aquilo que não é de Deus, que está sobre a minha vida e que está influenciando a minha vida. E novamente eu enchi o peito de ar e eu dizia: Deus, me enche da tua unção, me enche do teu poder. E eu soltava o ar e falava assim: eu ponho para fora de mim todo o medo, toda a vergonha, todo o nervosismo. E assim eu consegui me acalmar, assim eu consegui, com a ajuda de Deus, pregar naquele Viva Casal. E nós estamos passando por um momento de crise. Um momento onde todos estão com medo, eu estou com medo, e todo mundo deve estar com medo. O prefeito de Barra Mansa falou numa live um dia desse, inclusive, que quem não tiver com medo, esse vai ser o primeiro a ser contaminado. Então nós temos que ter o medo. Mas muito mais do que uma pandemia de coronavírus, o que se implantou hoje em dia é uma pandemia de desespero. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão apavoradas, pessoas estão influenciando outras pessoas pelo seu nervosismo, pelo seu desespero. Cristãos que deviam estar pregando a palavra de Deus estão pregando coronavírus dia após dia.
Até o pessoal que não é crente já percebeu que o fim do mundo está próximo, que é o fim dos tempos, que Jesus está voltando. Essa semana um amigo meu, que é ateu declarado, me procurou, umas conversas vagas, perguntando coisas sobre o Apocalipse. E uma coisa que me chocou foi quando ele me mandou uma afirmação, dizendo assim: não dá tempo mais de me arrepender dos meus pecados. Só que por trás dessa afirmação existiu uma pergunta desesperada: dá tempo de eu me arrepender dos meus pecados? E ali, pela liberdade que ele deu, eu comecei a falar dos ladrões que estavam na cruz com Jesus, que um deles se arrependeu ali na cruz, minutos antes de morrer, e Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no céu. O que você tem pregado nesse momento de coronavírus? E se essa quarentena durar 90 dias, você vai ficar 90 dias dentro de casa, sem falar de Deus para ninguém? Eu conversei com uma outra pessoa que ela já tinha estipulado quem na família dele, quem são os entes queridos dele que ele ia perder com essa doença. Olha que absurdo. O cara já tinha mapeado as pessoas que iam morrer da família dele. Tem muito crente por aí que está parecendo um coveiro, contando defunto, gente. Fica o tempo todo postando no WhatsApp: já morreu tanto, já morreu tanto, já morreu tanto. As pessoas lá fora estão desesperadas. Esse é o momento pelo qual Deus vem nos treinando, vem nos preparando a vida toda, para que a gente possa pregar nesse momento. O bispo Zé Elias falou no culto de domingo que quando essa quarentena passar, quando as igrejas forem reabertas, as igrejas vão entupir de gente. Todo desviado vai voltar para a igreja desesperado. Aleluia! Porque está todo mundo enxergando a volta de Cristo, gente. Então a gente precisa se preparar. Crente, tira a sua espada da bainha. Para de usar o WhatsApp para espalhar notícia ruim de coronavírus e passa a pregar o amor de Jesus. Passa a pregar que Jesus é a solução para essa pandemia de desespero que existe aí, gente. Pessoas estão clamando por Deus, as pessoas estão desesperadas e a gente está botando mais lenha na fogueira. Eu não estou falando que a gente não deva compartilhar dicas de como você higienizar suas mãos, como você deve manter a distância. Eu não estou falando que a gente não deva ficar em casa de quarentena. Eu concordo que nós temos que ficar em casa de quarentena, é importante nesse momento. Agora nós vamos ficar de braço cruzado? O seu ministério vai ficar parado? Você que é um adorador, um levita, seu ministério vai ficar parado? Se nós ficamos 90 dias de quarentena, vai ficar 90 dias sem louvar o Senhor? Sei lá, faz uma live aí, gente. Bota no grupo dos ímpios lá e vamos louvar a Deus. Você que trabalha com casais, não vai levar mais mensagem para os casais? Você que trabalha com jovens, vai deixar esses jovens aí tudo perdido, trancado de casa, pensando besteira? Seu ministério não pode parar. Você foi o primeiro a ser salvo dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos. Não foi à toa, não foi porque você é mais bonito, não. Você foi salvo primeiro, foi colocado num bote de salva-vidas, para que de cima desse bote você jogue salva-vidas para os outros que estão dentro do mar ainda. Espalhe Jesus nesse momento, gente. Usa seu celular como uma metralhadora para disparar versículos para tudo que é grupo que você tem. E eu me incluo nisso, eu estou falhando nisso. Eu tomei umas boas cajadadas quando eu estava estudando essa palavra. O que eu tenho feito? Para quem que eu preguei? Para 1, 2 que me procuraram? E se realmente é o último dos últimos dias, e se o mundo acaba amanhã? Pior do que você perder um ente querido para essa doença é você perder um ente querido, um amigo, pai, mãe.
sabendo que ele ainda não aceitou Jesus. Seja louvado, Senhor. Seja adorado. Seja reverenciado. Salva vidas, amado. Salva almas. Vidas venham te conhecer, Deus. Vamos ajudar as pessoas a se salvar. Louvado seja o teu nome, Jesus. A seara é grande, gente. Muitos estão desesperados aí, precisando de nós como os cristãos. Vamos fazer alguma coisa. Vamos mudar esse cenário. Nada debaixo do céu e acima do céu acontece sem que esteja dentro da vontade de Deus. Se esse momento está acontecendo, é para que a gente possa salvar vidas. É para que a gente possa pregar o amor de Deus. E essa é a palavra que eu tinha para hoje. Eu tinha preparado uma canção para cantar agora no final. Não sei se vou conseguir. Mas esse foi o primeiro louvor que eu ouvi. O primeiro que eu aprendi a cantar, a tocar no violão. Eu queria que você refletisse comigo. Aleluia. Grande é o Senhor, Deus. Grande é o Senhor. Eu te convidar aí no seu lar, você fechar os teus olhos e junto conosco adorar o Senhor. Não perca essa atmosfera aí no seu lar, não. O que você tem feito? Qual vai ser o seu comportamento? Qual vai ser a sua reação? A Bíblia diz que a gente não deve temer os que matam o corpo. Devemos temer aquele que manda as almas para o inferno. O Senhor é conosco, querido. O Senhor é na sua família. E é neste momento que você precisa de entender que é hora da igreja se levantar, que é hora do reinado de Davi chegar, o reinado escolhido por Deus, o reinado que sabe o que Deus quer, o sacerdócio que sabe e obedece à voz de Deus. Esse é o reinado de Davi, prometido pelo Pai, obediência à família, à palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós nesses últimos dias. Talvez você que esteja nos ouvindo hoje nessa simples live, neste culto, esteja passando por grandes problemas por conta desse reinado. Queria te dizer que aquele que tem que reinar sobre a sua vida é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não deixe o medo te paralisar. Permita que o medo venha te destruir, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos adorar o Senhor, exaltar o nome dele. Sombra
Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero orar por você. Nós temos alguns nomes de pessoas que entraram em contato conosco. Nós queríamos neste momento orar por você. Terça-feira é um culto que nós temos de campanha. Você que nos acompanha, você que está junto conosco, louva a Deus pela sua vida. Queria que você guardasse no seu coração essa palavra. Queria que você guardasse no seu coração essa mensagem. O Senhor tem mais para você. Bem? Temos alguns nomes aqui: Laura, Elton, Paula, Ana Júlia, Antonella, Cedini, Rovane Família, Luiz Otávio, Rosângela, Josué Carlos Júnior, Ludmila, Jonatas, Betina, Mônica, Luísa, Márcia, Jaime, Elane Alves e família, Maiara, Gabriela, Vinícius, Laura e Noé, Cleomir Magalhães, família Bichulha, Pedro Henrique, Maria Fernanda e Zoe, Janaína, Glauco e Bernardo. Temos aqui as nossas famílias também: Luiz Antônio, Sheila, Pedro, Monique e sua família, Felipe, Thaís e sua família, Rafael e sua família. Nós queremos orar por você, orar pela sua família. Feche os teus olhos aí neste momento. Temos alguns nomes aqui, no nome de Jesus, na glória de Deus Pai. Aleluia. Maria, Jair, Ana Bárbara, Ulisses Rocha, Ulisses, Deus abençoe. Felipe, Letícia, Alessandra, Marta Silva, Kika Marquinho e Davi Jorge, Marissa Martins Vidal, Tatiane, Bernardo, Lourenço, Vando, Michele, também Nicole, Michele, Nicolinha, beijo, André, Lívia, Maria Cristina, Andréia, Janaína, Stephanie, Daniel e Márcio, Vanini, Emerson, Cauã, Vitor, Robert, Sueli, Neide, André. Jesus abençoe. Vamos orar a Deus. Amém. Todos os nomes que estão aí escritos, eu queria te convidar a estar junto conosco, orando ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nesta noite nós colocamos estas vidas em tuas mãos.
Colocamos a vida dos teus filhos, ó Pai, que acreditam no milagre vindo do Senhor. Pedimos que o Senhor, Deus, tome cada família, cada nome aqui representado, cada homem, cada mulher, cada criança, toda promessa que o Senhor tem, ó Pai, na vida dos teus filhos, que possam se cumprir. Que seja, ó Deus, lançado fora todo medo, todo mal, e que os teus filhos possam ter sobre eles, ó Deus, a certeza que o Senhor é o Deus do universo, o Deus desta terra. Nós abençoamos os teus filhos com toda sorte de bênção no mundo espiritual, e pedimos que o Senhor, o teu Espírito, visite cada lar, cada casamento, ó Pai, assim como o Senhor fez no Egito. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre cada porta, sobre cada casa, de forma que nenhum mal, ó Pai, entre na casa dos teus filhos. Nós os abençoamos nesta noite, ó Pai, e pedimos que a tua bênção continue sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma semana de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você. E a gente se espera aqui para as nossas novas lives que fizemos passar. Nós somos referentes como olha. Você tem uma semana de paz. Se levante, se coloque de pé. Deus tem mais para você. Hoje é o seu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Vai chegar. Não vou duvidar, penso que foi pago ali na cruz, me dá a vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas de um milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá a vitória. Nessa hora me dá a vitória. Nessa hora me dá a vitória. Deus te abençoe, te guarde. Faz assim com a sua mão, para que eu possa abençoar a sua casa, a sua semana. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por cada louvor entoado. Muito obrigado, Deus, porque ainda tem aqui adoradores para te adorar, pessoas que tiveram disponibilidade de estar aqui nesta noite. Tem motivos também para te adorar. Muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pelos teus filhos que obedecem à quarentena, para os teus filhos que vêm também contribuir. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. Que essa palavra encontra um lugar de honra no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa semana. Continue conosco. No nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, não tão somente hoje, mas para por sempre. Amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Jesus, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar,
abençoe sua vida. Tenha uma semana de vitória no nome santo de Jesus. Amém. TV Colônia, já nós estaremos juntos. Amém? Aleluia. Beijo, paz, paz. Glória a Deus.